Durante as apresentações e durante a manhã, quase todas as apresentações falaram da agenda digital, quase todas se aproximaram daquilo que nós queremos como agenda digital local, portanto eu não preciso dizer rigorosamente nada disso. Deixem-me só, desculpem, acho que pode ser um destes. E só pôr aqui a projeção. Porque estando nós na conferência de promoção de um trabalho e dos resultados de um projeto da Comissão de Coordenação e da Junta da Galiza, havendo aqui outros parceiros envolvidos, valeria a pena falar um bocadinho sobre então o que é a agenda digital local. Portanto, esta foi um pouco a minha proposta e o meu desafio, fazendo a ponte com todos os outros interesses. E eu vou passar muito rapidamente, mas vou começar só apenas por vos dizer o seguinte. Eu sou a prova viva de que vão-se mudando os tempos, vão-se mudando as vontades, mas os sentimentos continuam. E aquilo que se dizia aqui há bocado, que é, corremos o risco de começar a ter as pessoas lado a lado a mandar SMS uns para os outros. Eu digo-vos, os meus pais namoravam numa altura em que as salas de aula eram de um lado rapazes, do outro lado raparigas. Eles namoravam por bilhetinhos passados pela parede. Portanto, mandavam SMS, só que o meio era diferente. Não eram os telemóveis, não eram as redes de comunicações, não era nada disso. E eu estou cá, felizmente, acho eu. Bom, mais recentemente tive uma outra experiência também, para mim, interessantíssima, que é o meu filho mais pequeno explicar à minha mãe o que era um blog. O que aconteceu, tão simplesmente, foi isto. Foi ele chegar a casa, ver o álbum de fotografias de família e perguntar à minha mãe, assim, explicitamente, ó vó, tens aqui um blog? E a avó olhou para ele e disse, ó filho, não percebi o que tu disseste. Avó, tens aqui um blog. O que é um blog? Um blog é uma coisa onde tens as fotografias, só que o teu ainda é em papel. Agora há umas coisas que chama-se internet. E eu olhei e disse, bom, 2 gerações, comigo pelo meio, que até sou especialista na coisa, eu não faria melhor. Nem eu expliquei nunca ao meu filho o que é um blog, nem nunca explicaria à minha mãe o que é um blog. Certo? Portanto, é disto que estamos a falar. Não nos preocupemos muito com estas coisas, porque a sociedade vai se adaptando. E, sobretudo, uma coisa. Os sentimentos são exatamente os mesmos, os afetos e, acima de tudo, as ideias que não se adequem vão morrer. E essas é a própria sociedade que não se deixa enganar e faz com que elas desapareçam. Portanto, contada esta experiência relativamente simples, o índice, não se assustem porque eu não vou passar por estas coisas todas. Vou só lembrar uma coisa, é que a agenda digital local foi um conceito que nasceu em 2005, portanto é suficientemente jovem para estar na berra, e está, mas é suficientemente maduro, se falarmos em tecnologias, é suficientemente maduro para poder ir para o terreno e ter bons resultados. Acima de tudo, isto nasceu numa coisa chamada European Information Society Conference, que são umas conferências organizadas por uma rede, a Elanet. Felizmente, em 2010, a Comissão Europeia acordou para estas coisas e disse, bom, nós também queremos ter uma agenda digital para a Europa. Fantástico, ótimo, ficamos todos muito felizes. Em Portugal acordamos também para isso, ouvimos hoje de manhã essa informação toda e ouvimos mais uma coisa que é, há uma preocupação na agenda digital para a Europa em vir para o local. O que é que isto quer dizer para a administração local? O que isto quer dizer é fundamentalmente o seguinte, é que definem-se políticas fantásticas ao nível europeu, definem-se políticas fantásticas ao nível nacional, definem-se ao nível regional, mas quem tem que fazer é o local. Porquê? Porque está próximo dos cidadãos. Ponto final. Os cidadãos não conhecem a Comissão Europeia a não ser aquele edifício fabuloso que se vê nas televisões e meia dúzia de pessoas que vão falando em nome da Europa. Mas não sabem muito mais do que isto. Os cidadãos sabem uma coisa, é que se têm um problema resolvem-no com o Presidente da Junta ou com o Presidente da Câmara. Ponto final. Portanto, quando falamos em agendas digitais, temos naturalmente que descer a este nível. E é isso que nós aqui também propomos numa lógica de desenho de uma agenda digital local. É que essa agenda digital local tenha muita ação, muitas medidas específicas nas agendas locais e deixe as políticas para quem de direito, para quem anda cá em cima ao nível da Europa, ao nível nacional. Isso sim, é aquilo que efetivamente fará, em nossa opinião, mudar a forma como a sociedade vê a governança. Então, afinal, o que é uma agenda digital local? Este slide acho que já está ultrapassado porque ao longo das sessões nós mais ou menos fomos ouvindo isso. Para quem ou com quem, autarquias, e normalmente as câmaras municipais assumem muito este papel de que a agenda digital local é nossa. Não é, e eu aqui tenho uma péssima notícia para lhes dar,
Sim, pode ser, eles podem ser o principal motor, mas é da sociedade e do local onde estão, logo tem que envolver todas as entidades locais. Estamos a falar das IPSS, as redes sociais, locais, dos CLAs, dos bombeiros, das escolas e por aí adiante. Portanto, não estamos a falar de projetos como aconteceu em programas anteriores, que se destinavam apenas às câmaras municipais e atividades feitas pelas câmaras. O porquê de termos uma agenda digital local, nós hoje ouvimos falar muito sobre isso, felizmente, e eu fiquei particularmente agradado com isso. Estamos a falar de coesão, estamos a falar de inclusão digital, melhoria da qualidade da vida dos cidadãos, potenciar o crescimento, etc, etc, etc. Felizmente é disso que estamos a falar. Agenda, estamos a falar também de períodos de 3 a 5 anos, porque menos do que isto não conseguimos fazer nada, mais do que isto corremos risco de ser ultrapassados e já andarmos a fazer algo que não interessa a rigorosamente ninguém. Onde é que os podemos fazer? Ao nível local, ao nível supramunicipal, isto é, juntando municípios. Mais uma vez, aqui é pensarmos no seguinte, e não falo apenas de Portugal, em que os municípios são relativamente pequenos, comparados com outros territórios da Europa. Isto foi testado noutros países da Europa, em que os municípios têm dimensões maiores, e mesmo aí provou-se que o agrupar para isso é que são eleitos, e é haver planos de ação, é o fazer. Hoje ouvimos aqui falar nisso, não é? É o fazer. O professor Luís Amaral há bocado dizia, um pouco também falando nesta lógica, que era preciso planear, eu acrescento só uma coisa antes disso, é preciso preparar o lançamento de uma agenda, ou de um projeto, ou do que quer que seja. É preciso fazer análise da situação de partida, portanto, aquilo que ele dizia que é o diagnóstico, é preciso planificar e fazer o desenho, é preciso saber para onde é que vamos, e depois, acima de tudo, é preciso executar. Há aqui nesta metodologia que este projeto, esta iniciativa da Comissão de Coordenação e da Junta trazem, há aqui nesta metodologia uma novidade, é que nos diagramas passam a aparecer os funcionários municipais e das entidades que se relacionam e os cidadãos. Fundamentalmente porquê? Porque nós desenhamos serviços fantásticos, desenhamos iniciativas fabulosas, mas os cidadãos são esquecidos. Nós achamos que eles depois adivinham por obra e divina graça. Não, nós temos que os envolver, temos que divulgar, temos que fazer com que a informação chegue até lá. E depois há aqui uma outra inovação também, que normalmente se faz avaliação e controle de qualidade no fim dos projetos e das iniciativas, e nós o que propomos é fazê-lo desde o início. É, em cada instante, olharmos para nós próprios e dizermos estamos a fazer alguma coisa que vale a pena ou não. Fundamentalmente isto. As oportunidades e os benefícios. Eu vou passar muito a correr porque já falamos sobre isto. O engenheiro Carlos Neves fez isso na intervenção. A cooperação inteligente, naturalmente. Aqui estamos a falar de partilhar recursos, ter bons casos, ter novas formas de cooperação em projetos, e isso foi feito também como resultado deste trabalho. Haver um alinhamento das políticas de TIC, caso contrário, iremos certamente andar aqui a puxar-nos para cada lado. Clareza na estratégia, e esta clareza na estratégia passa por envolver quem tem de ser envolvido, portanto todas as instituições, mas passa sobretudo por dizer aos cidadãos, é para isto que nós estamos a trabalhar, é em prol de uma melhor qualidade de vida, é em prol de melhores condições. Acima de tudo, a visão supramunicipal já falei, transparência, em que aí deve haver um verdadeiro pacto para a sociedade de informação. A questão da governação aberta e dos dados abertos, portanto, é não só os dados abertos, mas a governação, levar isto um pouco mais longe, fazer com que as pessoas tenham motivação para participar, é a especialização inteligente, naturalmente já hoje aqui ouvimos falar bastante sobre isso, as Smart Cities e as Future Cities. E este era o desafio para saltarmos depois para este tema que aqui estivemos a falar, e é naturalmente mais um dos temas a ter em conta numa agenda digital local. Termino. Espero ter cumprido um dos meus objetivos, que era falar rapidamente, não dizer muito, mas dizer o suficiente para lhes despertar o interesse, em que? Nas agendas digitais locais. Por último, dizer-lhes uma coisa, que é fundamental que exista uma definição clara, e eu acho que este vale a pena fechar, e daí, se calhar, uma grande vantagem de ser o último a falar, é dizer, nós de manhã começamos a ouvir a Europa, depois ouvimos Portugal, ouvimos a nossa região, vimos aqui alguns casos, acho que falta fazer o embrulho de tudo isto. E o embrulho de tudo isto é o quê?
A agenda digital local, por um lado, pode servir para dizer exatamente aquilo que queremos e o que deve ser feito em cada um dos locais, em cada um dos municípios. Dizer a quem? Dizer aos cidadãos, por um lado. Por outro lado, dizer para cima, dizer para os supramunicipais, dizer às regiões, dizer ao nacional. Vocês repararam como eu, certamente, e é pena o senhor já cá não estar, nesta altura, o senhor representante da DG Connect, em que ele dizia que tendencialmente estávamos com 100% de cobertura. E, entretanto, ao longo da sessão fomos vendo que Trás-os-Montes não tem 100% de cobertura, o Minho não tem 100% de cobertura, estamos a 50%, 60%, 70%, vimos aqui valores diferentes. Portanto, como é que alguém na Europa pode dizer que estamos a 100% de cobertura? Não pode. Como é que isto se combate? Combate-se tendo agendas digitais locais e fazendo com que esses senhores vejam as agendas digitais locais e percebam que nessas zonas uma das prioridades da agenda digital local é a cobertura de banda larga. E então aí vamos perceber que ainda não estamos nos 100%. Portanto, são questões destas que são muito importantes e fazer emergir estas bolhas e fazê-las chegar aos níveis superiores. Mas depois é fazer o contrário, é termos a hombridade também para dizer o seguinte: ao definir a nossa agenda digital local, não podemos continuar com os olhos vendados e dizer há prioridades que têm de descer e que temos que as assumir de uma vez por todas. Não podemos continuar a olhar para a rotunda. Temos de olhar para novos horizontes. Temos de ter também a coragem de dizer, de rasgar e de dizer vamos romper com algum passado. E honestamente, eu não sei se ainda temos autoridades locais, nomeadamente câmaras municipais, membros de executivos de câmaras municipais, felizmente, sobretudo dizer o seguinte, aproveitar esta oportunidade em que há alguns meses em Portugal nós tivemos um refrescar dos executivos e dizer a estes novos membros dos executivos, rompam por favor com o passado. Já tivemos aqui um ciclo de 40 anos, vamos projetar os novos 40 anos de uma forma diferente, mais arrojada.